Pais queridos, aqui o cantor pastor Ednilson, conforme prometido, às 16 horas, nós estamos aqui para falar de um assunto forte, um assunto pesado, que é sobre suicídio. Aquelas pessoas que acompanham o meu trabalho aqui pelo Facebook sabem que desde o ano passado, que eu já venho trabalhando esse tema. Nós fizemos o ano passado, justamente nessa época do Setembro Amarelo, uma série com 3 lives, 3 transmissões ao vivo, onde nós falamos sobre depressão, síndrome do pânico e suicídio. E esse ano, novamente, estamos aqui para tratar desta feita sobre o suicídio. Eu vejo, graças a Deus, uma evolução de mente, no meio evangélico. Os irmãos já estão passando a abordar com um pouco mais de frequência esse assunto, apesar da gravidade do assunto. Em muitas ocasiões, os irmãos não tocavam, no assunto suicídio, por diversos motivos. Mas antes de nós entrarmos nesse assunto, que eu vou tentar conversar com vocês da maneira mais leve possível, tentar trazer aí de uma forma que não seja tão técnica, mas uma conversa para que a gente possa abrir a nossa mente, para que a gente possa abrir o debate sobre o assunto. Isso é muito importante. Mas eu queria deixar aqui 2 convites bastante legais para todos, especialmente aqueles que nos acompanham no estado de Sergipe. Todos os sábados, às 9 horas da manhã, pela rádio Sara Brasil FM, na frequência 97.1, nós temos o programa Top Gospel, que é um programa de rádio FM, apresentado pela Dicla Soares, pelo pastor Matheus Felipe, pelo cantor Silvan Guimarães e por mim também, pastor Ednilson, nessa turma boa, todos os sábados, 9 horas da manhã, pela rádio Sara Brasil FM 97.1, programa Top Gospel, Aguardamos aí a participação dos irmãos. Vocês podem enviar áudio ao vivo, vocês podem ligar para o programa, participar. De vez em quando a gente faz sorteios, um programa bastante dinâmico, muito especial. E também pela TV Elo Sergipe, o programa Apaese aqui, todos os sábados. Os programas são transmitidos ao vivo pelo Facebook e também pelo YouTube. Você pode ir lá no site www.tvelosergipe.com.br ou você pode procurar o canal TV Elo Sergipe no YouTube. Lá também ficam disponíveis os programas, e todos os sábados a partir das 16 horas ao vivo. Mas se você quiser assistir depois, programa Paese aqui, você procura o canal do YouTube TV Elo Sergipe, tá bom? Convida aí outras pessoas para estarem conosco, vamos conversar, Como vamos conversar, pode ser que em algum momento eu dê aí uma cena, eu digite alguma coisa. Então vamos lá. Meus queridos, falando sobre suicídio, um assunto muito sério. Como eu disse, graças a Deus, os irmãos estão começando a abrir a mente, as mentes, a liderança evangélica começa a debater esse assunto com mais frequência. Embora esse vídeo não é voltado para uma religião, é voltado para o geral, nós vamos abordar aqui alguns aspectos. E eu queria pedir a todos que compartilhassem essa transmissão ao vivo, porque esse assunto é muito sério. A palavra suicídio, ela foi criada em 1737, por Desfontaine. Ela é uma palavra de origem do latim, suis, significa si mesmo, e caideres, ação de matar, e aponta justamente para a necessidade de buscar a morte, como refúgio para o sofrimento que se torna insuportável. Então,
Isso seria basicamente um conceito, dentre vários que possam existir, a respeito do que é o suicídio. Ao longo dos anos, é um assunto que nós hoje em 2019, século XXI, na era da informação, né, com o avanço tecnológico, com o avanço científico, e ainda existe bastante preconceito sobre o tema suicídio, né? Tanto que se viu a necessidade de se criar o Setembro Amarelo, ou seja, um mês onde se é debatido o assunto suicídio, né? Porque sempre foi um tabu enorme e continua sendo tratar sobre o tema suicídio. A religião, em especial a religião cristã, né, ela trata esse assunto como um tabu muito grande, é tratado por algumas denominações cristãs como um pecado mortal, né? Então as pessoas têm uma repulsa, as pessoas têm uma verdadeira ojeriza, né, por essa atitude. Salvo engano, a doutrina espírita também tem um certo distanciamento desse assunto, né? Uma vez que eles acreditam que através da reencarnação, né, a pessoa vai alcançando a sua evolução e o ser que comete o suicídio, ao invés de evoluir, ele regride, né? Então é um assunto que por algumas religiões é tratado com muito tabu, com um peso, né, muito forte. Mas nós vamos falar também sobre alguns sinais que podem demonstrar que a pessoa tem um potencial suicida. Esse potencial aí eu coloco ele entre aspas, né? As famílias, os amigos, o círculo em que as pessoas convivem devem ficar atentas, essas pessoas devem ficar atentas a alguns sinais que o suicídio, que a possível, né, vítima do suicídio, essa pessoa apresenta sinais. Então, não é algo apenas da noite para o dia, né? Sinais são apresentados e nós precisamos estar atentos. Inclusive, nenhum ser humano está livre de enfrentar esse momento difícil. Então, o que eu quero dizer com isso? Às vezes, até conosco, nós precisamos ficar atentos com relação a sinais que são apresentados. Eu vou falar de alguns deles aqui. Como eu disse, é uma conversa, é um bate-papo. É óbvio que eu não vou aqui entrar, né, em detalhes tão técnicos para que não se torne tão cansativo. Então, a pessoa, quando ela tem um potencial, entre aspas, onde há um risco, né, dessa pessoa vir a cometer o suicídio, um deles são frases de alerta, né? Os técnicos chamam de manifestações verbais essas frases de alerta. Então a pessoa começa a dizer: eu preferia estar morto, né? Eu não posso fazer nada, eu não aguento mais, né? Eu sou um perdedor, eu sou um peso para as pessoas, os outros sempre são mais felizes que eu, os outros vão ser mais felizes sem mim. Então, são frases desse tipo. Ninguém vai sentir minha falta mesmo, né? Tanto faz como tanto fez. Quando a pessoa começa a verbalizar, né, com uma certa frequência esse tipo de frase, é necessário que a família, que os amigos, que o círculo que essa pessoa pertence comecem a ficar alertas, porque pode ser um indício de que essa pessoa esteja enfrentando uma situação difícil, às vezes uma depressão que a família por algum motivo não identificou, né, uma síndrome do pânico, né, uma ansiedade, uma crise de ansiedade, e às vezes a família não identifica, mas em muitos casos a pessoa que está tendo um risco, né, de ser um suicida, ela começa a ter essas
manifestações verbais e é preciso que aquelas pessoas que fazem parte do círculo, né, dessa pessoa fique alerta. Também as pessoas que têm o risco, né, de cometerem o suicídio, elas costumam falar muito sobre morte, né? Falam demais sobre suicídio, elas falam que não tem esperança, que é isso mesmo, a vida é disso para pior, né? Nada vai melhorar. São pessoas que demonstram sentimentos de culpa, elas têm um problema de baixa autoestima, né? São pessoas que se acham feias, que se acham incapazes, né? Ah, nada do que eu faço dá certo, tudo que eu coloco a mão dá errado. Então, a gente precisa ficar alerta a esses sinais, né? São pessoas que não têm assim não demonstram uma perspectiva de futuro, né? Não falam em um futuro, seja em comprar um imóvel, né? Em fazer uma viagem. Elas começam a não falar coisas que são naturais. O ser humano, naturalmente, ele faz planos para o futuro, né? O solteiro faz plano de casar, aquela pessoa que nunca fez uma viagem interestadual começa a falar que gostaria de viajar para outros estados, né? Ou mesmo uma viagem internacional. Então, a pessoa que é casada e ainda não tem filhos começa a projetar ter filhos. Sempre a pessoa, quando não tem esse tipo de problema, ele projeta sempre o futuro, sempre fala algo a respeito do futuro. E a pessoa com potencial, entre aspas, suicida, ela não tem essa perspectiva, né? A perspectiva dela é sempre de negativismo, que o seu futuro não tem nenhuma esperança, né? Então, é muito importante que esse tipo de manifestação, a família, os amigos, os colegas de trabalho, os irmãos de igreja, têm que ficar atentos a essas manifestações. E às vezes tem pessoas que são muito tímidas, né? E não expressam isso verbalmente, né? Eles não têm as chamadas manifestações verbais. Mas essas pessoas, às vezes, elas têm um diário, têm uma agenda onde elas escrevem. E nesse diário, nessas agendas, né, as pessoas, elas costumam escrever. Ou mesmo, quando a timidez, ou que ela gosta de desenhar, através do desenho, essa pessoa demonstra, né, que algo ali não está normal, né? Um sinal de alerta está sendo dado. Então, se essa pessoa era alguém que desenhava bem, sei lá, ela gostava de desenhar animes, ou ela gostava de desenhar animais, paisagens, e de repente ela, sempre com cores vivas, sempre com coisas alegres, e de repente essa pessoa, nos seus desenhos, ela começa a desenhar ambientes escuros, ela começa a desenhar ambientes de morte, né? Coisas totalmente diferentes daquilo que ela costumava desenhar antes. Isso pode ser, né, um sinal de alerta, que às vezes a pessoa não tem manifestação verbal, às vezes ela não gosta de escrever, ela se manifesta através do desenho. Esse desenho, ele demonstra que há um sinal de alerta e que a família precisa ficar de olho, né, realmente nessa pessoa. Um outro sinal que a pessoa apresenta é o sinal de isolamento. Sabe aquela pessoa que gostava muito de sair, que gostava de estar em círculos de amizade, e de repente essa pessoa se isola, passa muito tempo no quarto, né? Passa muito tempo com fone de ouvido. Se ela se comunicava bastante, ela diminui sensivelmente a sua comunicação. Também é um sinal de que essa pessoa pode estar apresentando aí um futuro quadro suicida. A depressão, a síndrome do pânico, né, quando elas não são tratadas, quando não são identificadas, quando não se procura um profissional da área de saúde mental, né, seja o psiquiatra, seja o psicólogo, seja o psicanalista, quando não tratados, a depressão e a síndrome do pânico podem desencadear aí um potencial suicida. Uso de drogas
ou medicamentos, né? Determinados medicamentos. Por quê? Porque a pessoa ela tem a tendência, com o uso das drogas e com o uso de medicamentos psiquiátricos, né? Medicamentos chamados tarja preta, essa pessoa ela perde muitas das vezes a lucidez, ela perde a noção do que ela está fazendo, ela perde a sua consciência plena. Então, há um risco muito grande, né, de nesse estágio do uso do medicamento ou do uso de alguma droga, essa pessoa ela desencadear aí um potencial suicida, exatamente porque ela não está nas suas faculdades mentais normais, né? Ela não tem domínio sobre a sua faculdade mental normal. Então, há um risco enorme dessa pessoa cometer o suicídio enquanto ela não tem aí a sua faculdade mental normal. Como essa live ela é um bate-papo, eu quero cumprimentar aqui a Drica Ramos, né, o Johnny, a Djalma, também o pastor Augusto César, né, também o reverendo Fábio Nascimento, né, o pastor Luciano Tibúrcio. Quero agradecer muito aí aos irmãos que estão nos acompanhando nessa live. Se puderem compartilhar, é muito importante esse bate-papo, essa conversa sobre suicídio, né? A gente precisa quebrar esse tabu, a gente precisa falar sobre esses assuntos, né? Porque isso pode salvar a vida de alguém. Nossa irmã Maria Santos também, Deus te abençoe, seja muito bem-vinda à nossa live. Outros fatores que podem aí desencadear, né, um risco ao suicídio também é a exposição a agrotóxicos, né? Pessoas que trabalham na lavoura, pessoas que fazem uso de agrotóxico, elas podem desencadear aí também um fator de risco em relação ao suicídio. É a perda de emprego, né? Principalmente aquelas pessoas que fizeram muitas dívidas, né, confiando no seu emprego, pessoas que têm a família para sustentar, e essas pessoas elas podem vir pelo desespero, pelo momento difícil, né, que estão enfrentando, né, elas podem, num ato desesperado, tirar a sua própria vida. Crises políticas e econômicas, principalmente em nossos dias, onde as pessoas estão fazendo uma verdadeira guerra, né, por uma ideologia política, seja de esquerda, seja de centro-direita, seja de direita, de extrema-direita, extrema-esquerda, enfim. As pessoas hoje fazem uma verdadeira guerra, né? As pessoas destroem amizades, enfim. Então, é uma coisa que a gente precisa observar com carinho, né? Discriminações, né? Seja por raça, por etnia, por orientação sexual, por ideologia de gênero, né? Seja pessoas que são agredidas fisicamente, psicologicamente, sofrimento no trabalho, né? A pessoa que de repente para de se cuidar, aquela mulher que sempre gostava de cuidar dos seus cabelos, cuidar da pele, fazer as unhas, né? E de repente essa pessoa começa a relaxar, né? Homens que eram vaidosos, de repente começam a se relaxa, né? Não cuida mais do seu próprio corpo. Pessoas que frequentavam academia, eram pessoas que tinham cuidado com o seu próprio corpo e hoje não tem mais. Também pode ser um sinal de que essa pessoa, né, pode vir a enfrentar aí um risco de suicídio ou está entrando numa depressão, né? Nós também temos que ficar alertas, questão de conflitos familiares, isso é algo que mexe muito com as pessoas, né? O conflito, principalmente nessa era da informação, onde infelizmente o celular, as redes sociais têm tomado o espaço do diálogo das famílias, né? Eu me lembro que houve um tempo que eu morei apesar de muito próximo da capital, eu morei numa zona, posso dizer que é uma zona rural, né? Nós não tínhamos água encanada, nós não tínhamos energia elétrica, e o contato com a família era o divertimento que nós tínhamos, né? Eu, criança, sentávamos meu falecido pai, minha mãe, a gente brincava de bingo ali, às vezes de baralho, de dominó. Então isso é importante, esse contato da família, a conversa, né, entre as famílias. A gente conversava muito, porque não tinha outra coisa para fazer, a gente tinha que conversar,
tínhamos ali, né, brincávamos de baralho, de dominó, de bingo, enfim, sentávamos na porta, né, eram contadas histórias, piadas. Então isso aproxima a família. Então quando essas coisas não acontecem, o risco de acontecer aí um conflito familiar, ele é muito grande, né? A perda de um ente querido, né? De um pai, de uma mãe, enfim, de alguém muito próximo da sua família, de um amigo, também pode desencadear, né? Os primeiros dias do luto, eles são importantes e devem ser vividos, né? Uma coisa que as pessoas normalmente costumam dizer para as pessoas em velórios, em situações fúnebres, não chore. E eu digo a vocês que é o contrário. Incentive que a pessoa chore, porque o choro, ele é o início do luto. E o luto, ele precisa ser vivenciado. Quando a pessoa não chora, quando a pessoa não não começa a vivenciar esse luto, né, isso pode explodir de dentro para fora. E é nessa explosão que pode vir uma depressão profunda e pode desencadear aí um suicídio. Então, é necessário que fique atento. Aquelas pessoas que você via que era muito próximo da pessoa que faleceu e ela não consegue demonstrar durante o velório, durante toda a situação fúnebre, o enterro, ela não demonstra as emoções que são normais acontecerem, é necessário que você fique preocupado, porque isso pode desencadear de forma intensa e rápida uma depressão profunda, podendo chegar a um suicídio. Então são sinais de alerta, tá bom? Também as pessoas que recebem notícia de doença crônica, de repente a pessoa vai fazer um exame de rotina, descobre que tem um câncer, descobre que tem AIDS, HIV, enfim. Então é uma notícia muito forte e às vezes pode a pessoa, num ato de desespero, né? Principalmente quando a pessoa começa a imaginar o sofrimento que ela vai enfrentar, do tratamento daquela enfermidade. Então às vezes tem pessoas, eu prefiro morrer do que passar. Então é um momento muito delicado. Eu quero ler aqui, né, temos também aqui a presença, entraram depois a Gil Saúde e a Rosilene Rosa Filho. Mas o pastor Augusto César, ele deixa uma participação, ele diz assim: muitos tomam esse caminho, o suicídio, por viverem uma vida introvertida, isolada, sem comunicação. Cabe à família se aproximar e lhe passar amizade, confiança e apoio. A família é essencial. Então, é justamente isso, né, que nós falamos a respeito dos conflitos familiares. Então, a família, ela é a base. Imagine uma construção, vamos dizer uma casa. Uma casa, ela começa pelo alicerce. O alicerce da nossa vida é a família. Você pode construir a casa mais bonita, ou até fazer a melhor construção. Mas se essa construção ela não tiver uma base, um alicerce muito bem feito, ela vai vir abaixo. Por mais que a casa seja bonita, por mais que o restante da estrutura da casa tenha sido muito bem feita, tenham sido usados os melhores materiais de construção, mas se a base ela não é bem feita, a casa vai ruir, a edificação vai ruir. Assim é a nossa vida. O alicerce é a nossa família. Se nós não temos uma boa formação, uma boa casa, a algum momento isso pode ruir. E aí culmina exatamente no desejo de tirar a sua própria vida, né? Então, esses aspectos que eu estou abordando aqui, a gente precisa ficar muito atento, tá bom? A tudo isso. Suicídio entre jovens. Eu vi assisti ainda hoje um vídeo que me cortou o coração. Eu sou, apesar de ser uma pessoa muito impulsiva, um temperamento forte, mas eu tenho um coração de manteiga. E eu me senti muito emocionado no vídeo de um padre falando a respeito de uma jovem que foi se confessar com ele. Isso é real, isso é verdadeiro. Se eu não estou enganado, o nome do padre é Luiz Augusto. Se eu errei o nome, me perdoem. Salvo engano, é esse o nome do padre. Esse vídeo está circulando aí nas redes sociais. Eu vou ver se eu coloco depois aí esse vídeo disponível
para vocês assistirem, onde ele fala, essa jovem foi fazer a confissão, né? Os católicos têm essa prática como muito sagrada, a prática da confissão, e ela foi se confessar ao padre, né? Uma jovem de 14 anos, ela procurou o padre dizendo que já estava pedindo perdão por um pecado que ela iria cometer, que era o de tirar a sua própria vida. E o padre, muito emocionado, um padre muito experiente, né, pelo aspecto físico que aparentava a sua idade, ele ficou muito emocionado com o que disse aquela jovem. Imaginem, uma menina de 14 anos, na flor da idade. Como normalmente as meninas de 14 anos são meninas bonitas, né? E ela falou que iria tirar a sua própria vida. O padre experiente, fico até emocionado de falar disso, porque eu sou pai. Padre muito experiente, que já tinha recebido diversos tipos de situações ali no confessionário, desculpe a minha emoção, e essa jovem dizer que ia tirar a sua própria vida. Quem é pai, quem é mãe, especialmente, né? Mesmo o padre talvez não seja pai, mas ele é um pai espiritual. Ele sentiu essa dor. E os dados são preocupantes, porque no mundo inteiro, o suicídio hoje está entre as 5 maiores causas de morte na faixa etária de entre 15 e 19 anos. Então, pais, mães, está na hora de conversar mais com seus filhos, né? Gente, não deixe que o celular, que a rede social, que youtubers, que digital influencers tome o lugar que é de vocês, tome o lugar que é nosso, que é de conversar com os filhos. Porque se nós não ocuparmos esse espaço, alguém vai ocupar. O espaço do diálogo, o espaço do abraço. E às vezes quem ocupa esse lugar é o traficante. E às vezes quem ocupa esse lugar, né, é o cafetão. Às vezes quem ocupa esse lugar é um youtuber desgraçado, miserável, que só está preocupado em ganhar dinheiro. E que vai fazer de tudo para levar seus filhos por caminhos que, no final, são tristes. Nós vivemos dias em que a questão da ideologia de gênero é muito divulgada. Mas o que essas pessoas esquecem de dizer é que a vida de quem entra para a comunidade LGBTQ+, ou seja lá qual for a definição que vocês derem, ela não é uma vida fácil. É muito preconceito. E nem todo mundo está preparado para isso. Incentivam os jovens a serem homossexuais, a serem bissexuais, a serem lésbicas, binários e por aí vai, poliamor, seja lá o que for, mas não falam das consequências. E nem todo mundo tem preparo psicológico para enfrentar a discriminação, isso é uma realidade. Nem todo mundo tem um preparo psicológico para enfrentar a dificuldade que é quando alguém decide ir pelo caminho da homossexualidade, da bissexualidade, porque a sociedade tem um outro olhar. E aquelas pessoas que não têm esse preparo para enfrentar essa situação, muitas das vezes o caminho que ela encontra é o suicídio. Então se precisa ter muito cuidado com isso. Não é só incentivar a pessoa a ir por esse caminho sexual, seja ele qual for, mas você tem que falar das pedras que existem nesse caminho. A pessoa está preparada para enfrentar isso, para encarar de frente essa situação? Então cuidado, pais, mães, com o que seu filho vê no YouTube, que o meu filho, sua filha, nossos filhos veem no YouTube. Quem está educando os nossos filhos? É um digital influencer? Não vá deixar para lamentar, nem eu deixar para lamentar, quando tivermos com nossos filhos em um caixão, porque ele tirou a própria vida, porque alguém incentivou que ele fizesse algo, seja lá o que for,
que havia muitas pedras no caminho para ele ir por esse caminho. É por isso que nós estamos perdendo tantos jovens. Eu me lembro da minha juventude, como eu queria voltar à minha juventude. Né? Como eu queria voltar a viver tudo aquilo, que juventude maravilhosa que eu tive. Mas não, os jovens de hoje, muitos estão preferindo o suicídio. Exatamente por coisas desse tipo. Então, pais, fiquem alertas a esses sinais que nós falamos. Para o nosso vídeo não ficar tão extenso, Ilza Liberta, Deus te abençoe, Aline Nunes, eu quero falar também sobre algo muito sério, suicídio entre policiais, guardas municipais, militares, né? Poliana Nunes, Deus te abençoe. Em 2018, foram aí, isso os dados que tem, né? Fora os dados que não se tem, 104 agentes de segurança pública tiraram a própria vida. Esses dados são do 13º Anuário Brasileiro de Segurança Pública. A taxa que era menor em 2017, em 2018 essa taxa subiu para 42,5%. Para vocês terem ideia, morrem mais agentes de segurança pública, policiais, guardas municipais, militares, enfim. Morrem mais agentes de segurança pública por suicídio do que em confrontos com bandidos. Vou repetir para vocês. Esse dado é alarmante. Morrem por suicídio mais policiais, guardas municipais, militares, enfim, agentes de segurança pública, por suicídio do que por conflito em operações policiais. São profissões que mexem muito com a mente, né? São profissões de alto risco. Às vezes você está fazendo um patrulhamento, né, em um determinado local e está tudo tranquilo, em paz. De repente surge, né, um QRU, surge a situação, de uma hora para outra, a adrenalina daquele agente que estava baixa, normalizada, ela sobe porque vem a ocorrência grave, séria, ele precisa tomar decisões em segundos, ou isso pode custar a sua vida, né? Tem 2, no máximo, estourando 3 segundos, às vezes, para decidir se atira, se não atira. Então, tudo isso desencadeia em quem trabalha com segurança pública uma pressão psicológica muito grande. E aí o cara vai olhar o salário que ganha, as desvantagens, a sociedade não reconhece e pode desencadear aí um suicídio. E é aí onde eu digo a importância, né? Comandantes de polícias militares, comandantes de guardas municipais, comandantes aí das Forças Armadas, superintendentes de polícias rodoviárias federais, de polícias federais, de polícias ferroviárias federais, né? Os chefes aí dos agentes penitenciários, proprietários de empresas de segurança privada, superintendentes de trânsito em relação a agentes de trânsito, trabalhem, vejam a possibilidade dos seus agentes terem sempre um acompanhamento psicológico. Em especial aqueles que trabalham armados, porque a arma que está ali para defender a vida do agente de segurança pública, muitas das vezes, é o instrumento que ele usa para tirar a sua própria vida. Então é importantíssimo a figura do psicólogo em instituições de segurança pública. Para aqueles que detêm alguma religião, é importante a figura do capelão. A espiritualidade, ela ajuda tremendamente no equilíbrio emocional. Então, pensem bem na importância de um psicólogo, acompanhando sempre, à disposição sempre do seu agente de segurança, né?
A figura do capelão, ela é fundamental para quem tem uma religião. Então, pensem sobre isso. E agora o suicídio entre líderes religiosos. Gente, isso é extremamente sensível, porque, como eu falei do vídeo desse padre, salvo engano, padre Luiz Augusto, a gente vê o quanto o depoimento daquela adolescente no confessionário mexeu com o padre. E imaginem isso ao longo, né, da vida sacerdotal do padre, do pastor, do líder espírita, do pai de santo, né, do babalorixá, enfim, do líder religioso, seja ele de qual confissão religiosa seja. O atendimento no confessionário, no gabinete pastoral, o atendimento espiritual no geral, a gente ouve cada história que é preciso você ter um preparo espiritual muito grande. É por isso que o psicólogo, ele é obrigado a fazer terapia. Porque imagina, o psicólogo, ele escuta diversas histórias, ali ele recebe pessoas que foram abusadas sexualmente, ele recebe pessoas que são vítimas de agressões as mais absurdas, e ele precisa assimilar aquilo ali, tentar tirar a sua humanidade, tentar tirar a parcialidade para poder chegar a um diagnóstico e tentar sanar a situação do seu paciente. Agora traga isso para o líder religioso. O líder religioso, ele ouve tudo isso. Johnny David, seja bem-vindo, Diego Almeida também. Então, o líder religioso, ele ouve no seu, vou colocar assim, gabinete, para ficar de um modo geral, e confessionários, ele ouve as histórias mais esdrúxulas que você possa imaginar. E ele é um ser humano. Então, ele é afetado por aquilo. Ele está ali para ajudar pessoas. E tem situações que o máximo que o líder religioso vai poder fazer é orientar e orar. Então, em muitos casos, o padre, o pastor, o líder espírita, o babalorixá, ele se sente sem potencial, ele se sente impotente diante daquela situação, diante daquela circunstância. E às vezes o camarada, quando o homem, a mulher, ele ou ela, entram na vida sacerdotal, seja de que religião for, ele entra para ajudar pessoas. E quando ele começa a ver recorrentes situações onde ele não consegue ajudar, entre aspas, no máximo orar e orientar, muitos se sentem impotentes. E dizem, não foi para isso que eu me tornei pastor, não foi para isso que eu me tornei padre, não foi para isso que eu me tornei um líder espírita. E às vezes ele se sente tão pressionado que termina tirando a sua própria vida. Mas isso cabe às instituições religiosas, o acompanhamento. É inadmissível que grandes denominações evangélicas, é inadmissível que uma igreja com o potencial financeiro que a Igreja Católica tem, né? Com o potencial financeiro também que os espíritas têm e as religiões, muitas religiões têm, e não ter um psicólogo para acompanhar o líder religioso. Tem pastores que não tiram férias. Pastor, tire férias. Você não é Deus. Você não é Jesus Cristo. Você não vai resolver os problemas do mundo todo, não. Isso vale também para padres. Isso vale para líderes de qualquer religião. Nós temos aí exemplos de homens muito inteligentes, homens muito bem-sucedidos naquilo que fazem. Eu posso, como músico, cantor, compositor, como quem milita na música, até não achar que o padre Fábio de Mello tem uma voz belíssima. Eu não acho uma voz comum, normal. Mas eu não posso deixar de admitir que o padre Fábio de Mello é um cara muito bem sucedido em tudo que ele faz. Ele é um excelente professor universitário, é um excelente comunicador, canta razoavelmente bem, mas é muito bem sucedido no que faz, é bonito, e o camarada está aí passando por tudo que está passando. Padre Marcelo Rossi, o homem que antes do padre Fábio de Mello, depois do padre Zezinho, o cara estourou, fez um sucesso enorme, o cara, vendas
inúmeras de livros, um cara muito inteligente e também passou por isso. Você imagine se essas pessoas tão bem-sucedidas em tudo que fizeram, passaram por esse problema, com certeza em algum momento pode até ter passado pela sua mente a vontade de tirar a sua própria vida e a espiritualidade com certeza os ajudou a não fazer, passaram por isso. Imagine pessoas que não têm a estrutura intelectual que esses homens têm, que não têm a estrutura familiar que esses homens têm. Carmelino Rodrigues, seja muito bem-vindo. Se passaram por isso, imagine o cuidado que líderes religiosos, muitas vezes de igrejas pequenas, muitas vezes de igrejas que não têm condições de bancar um psicólogo. Mas aí onde eu digo, se os irmãos decidiram por estarem em uma igreja de menor porte, e não há nenhum erro nisso, se os irmãos decidiram aceitar a chamada para serem pastores, vocês têm que cuidar da sua alma. Vocês têm uma alma. Às vezes o pastor cuida do seu espírito, o padre cuida do seu espírito, o líder da espírita cuida do seu espírito, o babalorixá, o pai de santo cuida do seu espírito, mas não cuida da sua alma, não cuida da sua psique, não cuida da sua mente. E quando você esquece que você é corpo, alma e espírito, você cuida do seu espírito, mas esquece da sua alma. Quando você esquece da sua alma, você coloca a sua saúde mental em risco. E a prova está aí. A prova está aí. Pastores que tiraram a sua própria vida. Padres muito bem-sucedidos com depressão, síndrome do pânico. Qual cantor não gostaria de ter o sucesso que tem o padre Fábio de Mello? Qual escritor e cantor não gostaria de ter o sucesso que tem o padre Fábio de Mello? Qual cantor, escritor não gostaria de ter o sucesso que tem o padre Marcelo Rossi? E ainda assim, passaram e ainda passam, ainda enfrentam essa situação de depressão, de síndrome do pânico e vivem em constante alerta para não deixarem o potencial suicida, né, atingirem suas vidas. Então, líderes religiosos, vamos falar mais sobre isso. Meus irmãos em Cristo Jesus, que eu tanto amo de todas as denominações evangélicas, vamos parar de fazer tanta festa e vamos nos preocupar com a alma dos nossos pastores. Meus irmãos espíritas, católicos, budistas, enfim, líderes religiosos, vocês que estão aí no topo, vocês que são os líderes maiores, que têm outros líderes sob suas responsabilidades, vamos cuidar da alma dessas pessoas. Porque a alma dessas pessoas está sendo atingida. É aquilo que eu falei, muita gente entra no ministério com essa sede de ajudar pessoas. E aí, nos seus gabinetes, nos seus confessionários, ao ouvirem problemas que eles são, se sentem impotentes, há uma desilusão. Não, mas eu não me tornei padre para isso. Imagina a pessoa que muitas das vezes sonhou em ter uma família, em ser pai, coisa do gênero, uma freira, ser mãe. Essas pessoas abdicam da sua vida sexual, deixam a sua sexualidade na prática de lado, porque a sexualidade não deixa de existir, mas a sexualidade na prática, para ajudar pessoas. E quando elas se veem impotentes diante de problemas que o máximo que elas podem fazer é orar, rezar, orientar e mais nada, é óbvio que a mente entra em parafuso. E essas pessoas necessitam desse cuidado. E se nós não tivermos cuidado com a nossa alma, queridos, o risco de suicídio é muito grande. Então, essa live se estendeu, ficou um pouco extensa, porque foram vários assuntos que nós colocamos aqui. Eu quero deixar o meu privado à disposição para aquilo que estiver ao meu alcance, né? De poder conversar, de poder orientar as situações clínicas, né? Se for o caso, eu posso orientá-los a procurar um profissional.
eu quero dizer que existem profissionais que eles é que vão tratar certos problemas, nós temos que respeitar eles é que vamos lá, esses profissionais é que vão tratar da questão profissional, certo? Então eu oriento, procurem primeiro faça o seguinte, vocês procuram um psicólogo, certo? Se o psicólogo observar algum tipo de alteração, onde seja necessária a presença do psiquiatra, ou seja, que tem que se fazer uso de medicamento, o psicólogo vai lhe orientar um psiquiatra. Se for uma situação um pouco mais simples, comportamental, o psicólogo ele mesmo vai dar sequência ao tratamento através de terapias. Se essa questão transcender um pouco a questão do comportamento, for um pouco mais além, mas não ainda necessita do apoio do psiquiatra, o psicólogo vai lhe orientar a procurar um psicanalista. Ou todos esses profissionais podem trabalhar juntos, né? O psicopedagogo eu não estou abordando aqui porque ele trabalha as dificuldades de aprendizagem. É claro que numa anamnese, numa situação, o psicopedagogo ele vai analisar algumas situações, ele pode também orientar a procura de um outro profissional. Mas fica aqui. Gente, psicólogo, como muita gente diz, não é médico de doido, você não precisa ter medo de ir ao psicólogo, você não é louco por isso, isso não significa que você é alguém sem equilíbrio, nada disso. Terapia é uma coisa muito boa, procure, se você tem como, procure um psicólogo, né? Se você não tem condições de pagar, procure o serviço de saúde da sua cidade. O SUS tem excelentes profissionais que também podem dar orientações a vocês. E o psicólogo ele vai analisar se há necessidade do psiquiatra, se há necessidade do psicanalista ou se ele mesmo pode resolver a sua situação. Então, ficam aí, né, as nossas colocações. Eu sei que ficou muito extenso, mas se vocês puderem compartilhar, né, essa live com outras pessoas, eu acho que ela pode ajudar muita gente. Ela pode ajudar outras pessoas. Eu quero aqui parabenizar aos irmãos, às igrejas que já estão começando a debater esse assunto, as instituições de pastores que estão começando a ter uma outra visão. Vamos quebrar esse tabu, né, de falar sobre suicídio. Conversando que a gente se entende, né, o diálogo, a conversa, né, faz com que a gente possa abrir o nosso coração. E qualquer ser humano é passível de ser uma vítima da depressão, da síndrome do pânico, de ter problemas com suicídio. Eu tenho uma visão bíblica diferente a respeito do suicídio. Eu não acho que o suicida, em qualquer situação, está indo direto para o inferno, mas isso é um assunto talvez para a gente debater assuntos doutrinários. Ilza Liberta, muito obrigado aí pela sua mensagem. Parabéns por abordar nessa live assuntos tão importantes, bela atitude. Amém? Então, desde o ano passado, eu já venho tratando desse assunto e estou aqui passando para que vocês, para que de alguma forma, a gente possa conversar sobre o assunto, a gente possa trazer uma luz, uma iluminação sobre um assunto tão importante, e eu espero que eu possa ter ajudado, nem que seja um pouquinho contribuído aí com um assunto tão sério, tão importante. Tá bom, pessoal? Não esquecendo, todo sábado, às 9 horas da manhã, você que é do estado de Sergipe, pela Rádio Sara Brasil FM 97.1, o programa Top Gospel, a apresentação de Icla Soares, Matheus Felipe, Silvano Guimarães e eu, pastor Ednilson, e pela TV Elo Sergipe, e aos sábados também, às 16 horas, ao vivo, programa APAESE aqui pela TV Elo Sergipe. No site, no Facebook é ao vivo, e pelo canal do YouTube, TV Elo Sergipe, fica lá disponível a qualquer hora que você queira assistir a programação. Deus os abençoe sempre.